O mestre espiritual sempre cantava quando ia iniciar uma palestra para criar uma atmosfera de meditação na pessoa suprema, Krishna. A canção é chamada de Jayarada Madhava. Ele sempre cantava e ele entrava algumas vezes. Ele ficou muito emocionado ao cantar essa canção. A canção descreve os passatempos, as atividades de Krishna. E Krishna é a pessoa suprema, Deus, que vem, quando veio a este mundo, ao vir a este mundo, ele apareceu cerca de 5.000 anos atrás. Ele apareceu numa região da Índia chamada Vrindavana. Então ele executou suas atividades divinas, que eram permeadas por atividades humanas. Então as pessoas nunca tinham certeza, as pessoas com quem ele se relacionava, nunca tinham certeza de com quem estava falando. E de vez em quando, para algumas pessoas, ele se revelou. Isso na sua infância e juventude. Depois, já na idade adulta, ele foi visitar os primos distantes, porque ele estava em uma região da Índia e os primos em outra região. Ele foi visitar esses primos e encontrou com esses primos já adultos, criaram uma relação de uma amizade muito intensa, que parecia que já se conheciam há muito tempo. Sabe essas coisas? Quando a gente encontra um parente distante, e parece que já conhecíamos, tudo é identificação e tal. Só que havia um grande problema. O problema era que aquela região estava sob o controle de um rei que era cego e que era tio de todos eles, incluindo Krishna, e que esse tio estava querendo usurpar o reino para seus próprios filhos, que na verdade quem tinha direito eram os irmãos Pandavas, Arjuna Pandava, Yudhishthira Pandava e mais 3 deles, eram 5. Então havia uma grande disputa pela sucessão ao trono e Krishna interferiu, foi fazer uma relação diplomática, ter uma conversa no próprio palácio do rei, para ver se evitavam a guerra. Mas o rei ele já era cego, mas ele estava completamente voltado com a ideia fixa de que não deveria dar o reino para seus sobrinhos, ao contrário, que deveria dar completamente para os filhos dele e nada para os sobrinhos. Então, Krishna foi até maltratado no palácio quando foi interferir, pedir que considerasse a possibilidade de distribuir uma parte do reino para os sobrinhos dele, do rei cego. E o filho mais velho do rei entra no palácio e chama Krishna de subversivo. Diz: o que é isso? Você está dentro do palácio real e está com ideias completamente contrárias ao rei. Nós não temos nenhum interesse em dar absolutamente nenhum pedaço de terra para esses parentes. Não temos nenhum interesse de dar para eles. E ele disse: eu sou o herdeiro legítimo do trono. E com essa sua atitude subversiva, você merece ser preso agora. E chama os guardas para prenderem Krishna. Então o velho cego tem um momento de lucidez e diz: não, peraí, não exagere. Prender Krishna também é demais. Vamos deixar as coisas como estão, mas Krishna não será preso. E Krishna sai do palácio e vai dar resposta para os primos, dizendo: sinto muito, mas não houve nenhum acordo e parece que a guerra realmente é inevitável. Até esse momento,
o guerreiro principal, Arjuna, estava muito entusiasmado com a guerra. Ele não tinha se dado conta da crueldade da guerra, da natureza fratricida da guerra. Uma guerra entre parentes. Ele não tinha se dado conta. Ele só vai se dar conta quando vai para o campo de batalha e há o confronto dos dois exércitos. Aí ele esmurece e começa um diálogo e surge o Bhagavad Gita. Krishna veio, né, há cerca de 5.000 anos, para... Uma das funções de Krishna era exatamente revelar o Bhagavad Gita, o conhecimento do Bhagavad Gita. E ele fez isso naquelas circunstâncias, naquele momento. E essas atividades infantis de Krishna, antes dessa época, ele é mais conhecido no meio intelectual assim, mundial, internacional, por causa do livro Bhagavad Gita. Ele não é tão conhecido na intimidade dos seus passatempos infantis. Mas Prabhupada se inspirava para poder falar sobre a Bhagavad Gita. Prabhupada se inspirava na identidade de Krishna completa, incluindo dos seus passatempos infantis. E aí Prabhupada cantava uma canção, e essa canção descreve esses passatempos. É toda em sânscrito, não tem tradução, mas descreve Krishna como o companheiro de Radha. Radha é uma das garotas da vizinhança dele na infância. Então, descreve Krishna como o companheiro de Radha, que se reúnem em diferentes bosques de Vrindavana para brincar e dançar, e que ele é o filho de Yashoda. Na verdade, ele é filho adotivo de Yashoda, porque o nascimento de Krishna também tem peculiaridades, e ele foi adotado por Yashoda e Nanda Maharaj, que eram pastores de vacas que criavam vacas no interior, numa região rural, perto de onde ele havia nascido. Então, essa canção que nós vamos cantar, quase todos os devotos de um modo geral, conhecem a letra, vocês vão poder acompanhar. Aqueles que não conhecem podem até fechar os olhos e ouvir, e entrar na viagem, porque Prabhupada cantava para fazer todo mundo entrar na viagem mesmo, fazer todo mundo pensar em Krishna e obter o conhecimento, e ouvir o conhecimento na perspectiva de que está ouvindo o conhecimento que é revelado pela Suprema Personalidade de Deus, o único Deus que os homens naturalmente receberam inspiração para criar muitas religiões, mas o mesmo Deus de todas as religiões, o único Deus. Nós o chamamos de Krishna por causa dessa vinda nesse momento, que significa aquele que é todo atrativo. A palavra Krishna significa aquele que é todo atrativo, que tem todas as opulências materiais de maneira superlativa. Então vamos cantar para criar o clima adequado e encerrar esse ano bacana que a gente teve, com todos os obstáculos já superados, e esperanças para que o próximo ano seja melhor, cheio de saúde e de esperança mesmo, né? Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari
Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Yashodanandana Raja Janarana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vivo! Era só pelo clima mesmo. Bom. Esse é o livro, Bhagavad Gita, que eu falei
que foi apresentado por Krishna cerca de 5.000 anos atrás. E ele foi produzido no diálogo de Krishna com Arjuna, aquele primo que teve a posição de um general no exército que se confrontava com o exército inimigo e descobriu que os assim chamados inimigos eram, na verdade, parentes e amigos. E ele ficou em crise total. E não queria lutar, apesar de ser graduado em todas as artes militares, ele não queria mais lutar. E Krishna explica para ele que a posição dele era de servo, que tinha que defender as pessoas e que ele tinha que lutar para retomar o reino, tirar da mão daquelas pessoas que estavam conduzindo os outros de maneira errada e que ele poderia conduzir da maneira apropriada. Então, Krishna fala 3 assuntos principais nesse livro. O primeiro assunto é karma, a filosofia a respeito da ação. A ação que provoca uma reação. E também ele vai explicar a karma, ou seja, uma ação que não produz uma reação, contrariando a famosa lei de Newton, né? Que a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Né? Então, ele vai, assim, contrariar isso, apresentando a filosofia de Bhakti, de serviço devocional, traduzindo a palavra Bhakti para serviço devocional, que é de devoção a Deus. Ele explica sobre a karma, que é a atividade em serviço devocional, dizendo que a atividade feita em devoção a Deus não produz um resultado. Quando é feita para o prazer de Deus, não produz um resultado. E isso faz com que Arjuna elabore algumas perguntas para esclarecimento. Krishna fala os 6 primeiros capítulos todos sobre esse tema. Depois entra o tema propriamente dito de serviço devocional, que é apresentado no grupo dos próximos 6 capítulos, de 7 até 12. São 18 capítulos. Então, nesses capítulos, Krishna apresenta a filosofia de Bhakti para explicar a potência da atividade realizada para a satisfação de Deus. Por que nós devemos trabalhar para o prazer de Deus, para o plano de Deus, e não ficarmos perdidos dentro da nossa forma humana, especulando de acordo com os recursos que temos, que não são muitos, mas que são suficientes para que nós possamos nos enredar mais e mais dentro desse mundo. Então, Krishna vai apresentar a filosofia de Bhakti nesses capítulos de 7 a 12, sendo que no capítulo 12 ele entra nos detalhes. E no capítulo 12, dos versos 13 a 20 é um tema. E do 8 ao 12, ele vai apresentar a ciência do serviço devocional. Ele apresenta de ordem decrescente, do nível mais exigente de entrega até o nível mais simples de entrega. Mas ele faz isso para mostrar para Arjuna que há espaço para todos, que não é uma questão de religião sectária, que é uma ciência em que todos podem se ocupar para exercitar a sua vida plena dentro deste mundo. Então, eu vou apresentar dessa maneira aqui, e depois a gente vai abrir para perguntas, e então depois eu dou a conclusão do tema que a gente está falando, tá bem? Então, do verso 8 ao 12, ele diz assim: fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. 9. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não pode fixar sua mente em mim sem se desviar,
Então, siga os princípios reguladores que fazem parte de Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo um desejo de me alcançar. Se você não pode, 10. Se você não pode praticar as regulações que fazem parte da Bhakti Yoga, então simplesmente tente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim, você chegará à fase perfeita. 11. Se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Se você não pode adotar esta prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação, e melhor do que a meditação é a renúncia aos frutos da ação, pois com esta renúncia pode-se alcançar paz de espírito. Então aqui termina esses versos de 8 a 12 do capítulo 12, que é intitulado Bhakti Yoga, ou Serviço Devocional. E Krishna, no 8, ele vai para o nível de exigência maior de um yogi. Uma pessoa que chega nesse nível de conhecimento do Bhagavad Gita, como Arjuna já tinha chegado, depois de ter ouvido toda a filosofia a respeito de karma, que foi apresentada do capítulo 1 até o capítulo 6, e já ouviu do capítulo 7 até o capítulo 12, que é a ciência de Bhakti, agora ele recebe de maneira resumida e objetiva. Haja dessa maneira. Você quer agir em serviço devocional? Você está convencido? Você já entendeu quem eu sou? Você já sabe que além de primos, que eu vim aqui na sua família, mas que isso é apenas uma apresentação de uma relação nossa que vem de muito tempo atrás? Eu posso me lembrar de todos os nascimentos que eu tive antes. Você não pode lembrar disso agora, mas eu posso lembrar da minha identidade anterior. Então, depois de ter passado por tudo isso, então Krishna vai dizer para Arjuna: fixe sua mente em mim. No capítulo 6 do Bhagavad Gita, desse mesmo livro, que é o último capítulo da primeira divisão sextupla, chamada Karma Sattva, então que trata de karma, Krishna vai explicar sobre a grande importância do controle da mente, a grande importância da prática de yoga, de alinhar as estruturas disponíveis para o trabalho que o indivíduo tem. E essas estruturas disponíveis para o trabalho, que são apresentadas no capítulo 3, descrevem da seguinte maneira: a natureza material, tudo que nós dispomos e vemos e que podemos trabalhar, transformar, por exemplo, uma madeira numa mesa ou num porta-livros, ou transformar alguns elementos químicos em uma substância específica na conjunção desses elementos, ou seja lá o que for, fabricar cerâmica para fazer um piso como esse, ou plástico para fazer um teto como esse, seja lá de que natureza for a transformação, tudo que nós trabalharmos, nós vamos trabalhar com a natureza material e ela é, de certa forma, inerte. Nós é que vamos dar a ela uma função, sob o ponto de vista da dinâmica do indivíduo no corpo humano dentro do mundo material, na sua experiência de vida. Então, a matéria inerte é inferior aos sentidos. São os sentidos que pegam e trabalham. O tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Então, os 5 sentidos que são superiores a essa matéria inerte. Mas a mente é superior aos sentidos. E no Bhagavad Gita, Krishna vai diferenciar mente e inteligência. A mente como o que faz o planejamento
e a inteligência como a parte intelectual que delibera sobre o planejamento. Seu projeto está aprovado ou não está aprovado. Então o Bhagavad Gita diferencia dessa maneira, colocando a matéria inerte como inferior aos sentidos, os sentidos como inferior à mente, a mente como inferior à inteligência, que é que precisa ser dotada do conhecimento apropriado, porque ela vai consultar a base de conhecimento para poder deliberar para a mente sobre os projetos da mente, se estão corretos, se ela está de acordo ou não, se é propício ou não. E a alma é superior à inteligência. Então, essas são as estruturas que Krishna ensina a Arjuna nos primeiros 6 capítulos, para que Arjuna possa agir dentro desse mundo. Agora ele está dizendo, fixe sua mente em mim. E identifica-se mais uma vez, porque ele já fez isso antes, no capítulo 7, fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus. Agora, Krishna está se revelando diante de Arjuna, eu sou a suprema personalidade de Deus, e você deve fixar a sua mente em mim, nas minhas instruções, nas instruções que eu estou dando aqui. E fixando a mente em Krishna, de acordo com a natureza da mente, Arjuna vai fazer planos sobre como utilizar a sua vida. E Krishna está dizendo, fixe sua mente em mim, e o que Krishna está dando são as instruções que a Arjuna deve receber com a sua inteligência e consultar com a inteligência, consultar com a mente a sua inteligência. Porém, a inteligência também tem uma autoridade. E essa autoridade da inteligência é a alma espiritual. Infelizmente, no estado que nós estamos de consciência, nós não temos contato com a nossa alma. Nós sentimos alguma intuição, mas essa intuição não se confirma, não tem elementos, nem a ciência chegou a esse ponto de desenvolvimento, embora a ciência esteja estudando a consciência, a ciência ainda não chegou no ponto de provar a existência da alma. Então, toda a intuição que nós sentimos internamente não se comprova. E como nós vivemos sob o paradigma científico, o nosso conflito continua. E a nossa inteligência, que reserva um conhecimento de acordo com a cultura que a gente tem que tomar a decisão sozinha a respeito dos projetos da mente que foram estimulados pelos sentidos ao observarem a natureza material. Olhem a complexidade que o Bhagavad Gita explica, porque a simplicidade do serviço devocional depende de compreendermos a complexidade na qual estamos inseridos. Então, a inteligência, ainda assim, entende, eu preciso consultar a minha autoridade. E ela vai para consultar a autoridade. Nesse momento, se nós colocarmos todas essas estruturas numa coluna vertical, nós vamos ver na base da coluna a matéria inerte. No primeiro andar da coluna, os sentidos. No segundo andar da coluna, a mente. No terceiro, a inteligência. No quarto, tem que estar a alma, não é? Só que entre o terceiro e o quarto andar, surge uma estrutura fake, uma estrutura falsa, que é chamada no Bhagavad Gita de falso ego. Ela entra e se coloca como uma membrana isolante entre a inteligência e a alma. E a nossa intuição fica pairando por aí, a nossa racionalidade fica pairando por aí. E no máximo ela alcança o andar de cima na antessala, nesta membrana que é o nosso falso ego, a nossa identificação. Sou homem, sou mulher, sou brasileiro, sou argentino, sou americano, sou indiano, seja lá o que for, sou nordestino, sou paulista, sou amazonense, qualquer coisa
que venha na nossa identidade corpórea. Então, a inteligência que precisa deliberar sobre o plano da mente vai consultar a alma, mas não tem acesso. Ela encontra com o falso ego. Então, que decisão ela toma? Ela vai tomar a decisão que é melhor para a pessoa no seu estado condicionado. Aí ela vai dizer, para um brasileiro é muito melhor tal decisão, seu projeto se adapta para o brasileiro, está aprovado, carimba e manda a mente trabalhar com os sentidos, vai embora. Ou então, você é indiano, você é americano, que você sim combina muito bem, ou vai dizer, não, peraí, isso não é bom para você, isso não é ético, isso não é correto, isso não é legal, porque você está dentro dessa estrutura e você precisa honrar a estrutura na qual você está inserido. Então, mas tudo isso é de acordo com o que é bom para a pessoa condicionada ao corpo humano, com todas as identificações que nós temos. Então, aí é o grave erro que vai fazer um grande obstáculo no momento que nós nos dedicamos a um processo de autorrealização espiritual, no processo de autoconhecimento. Nós não chegamos a ultrapassar a plataforma, em termos de autoconhecimento, da nossa identidade como ser humano. Então, nós nos identificamos com as políticas sociais, nós nos identificamos com a ciência como ela é, com a medicina como ela é, e assim por diante. Nós nos adaptamos completamente e pensamos o quê? Pensamos que somos a obra-prima do Criador, o ser humano como a obra-prima do Criador, e que podemos humilhar todos que estão abaixo. E aí lidamos com a natureza material, depredando o meio ambiente, escravizando animais, e sabemos pela história, e até hoje em dia ainda existe, escravizando os próprios seres humanos. Essa faz parte, a escravidão faz parte, especialmente no Brasil, e aqui na região do Nordeste nós temos a escravidão estabelecida historicamente em Pernambuco, por causa da cultura do açúcar, né? Sabemos disso. Tem uma praia de Pernambuco. Porto de Galinhas, Amado. Porto de Galinhas, exatamente. Porto de Galinhas. Essa era um porto de tráfico ilegal de negros da África. E como já tinha acabado a escravidão, já tinha acabado a importação de negros, não podia mais parar no porto oficial, eles paravam em Porto de Galinhas. E o nome Porto de Galinhas era para disfarçar que, na verdade, era realmente os nossos antepassados negros chegando aqui no Brasil. Também tem isso na Bahia, em Salvador, a praia de Chega Nego. Agora o nome foi modificado algum tempo atrás, mas a praia Chega Nego. É uma pequena praia dentro do bairro da Pituba, que é uma praia maior. Então, assim nós temos na nossa história essa escravidão do indivíduo, do ser humano, feito por quem? Pelo próprio ser humano. Como ele chega a deliberar? Como um ser humano pode chegar a concluir que deve escravizar outro ser humano? Consultando toda essa estrutura e chegando lá na membrana antes da alma, tá? Depois da inteligência, a inteligência é muito sóbria e ela chega até, e ela vai consultar os seus arquivos e vai consultar as suas autoridades. Só que ela consulta o falso ego. O que é melhor para você? Melhor para você é escravizar. Melhor para você sim, você é um senhor de engenho, você precisa de mão de obra gratuita. Como é isso que vai pagar agora para os outros? Não, você tem que ter um lucro máximo. Então você vai escravizar. Eu estou dando um exemplo clássico, mas a gente sabe que na sociedade, como ela é organizada hoje, a gente sabe que também existe trabalho escravo em várias circunstâncias. Mas não é esse o ponto
do nosso encontro hoje. Nós já estamos fazendo as pazes com o ano velho. Hoje é o último dia do ano 2021 e a gente não quer levar para 2022 uma mágoa desse ano 2021. A gente entende que foi um ano super difícil em termos de saúde, em termos de saúde pública, em termos do convívio social, entre os seres humanos, até para a prática espiritual, como agora estamos aqui nesse retiro. Todos vocês, todos e cada um de vocês podia estar em outro lugar nesse momento. Tem lugares muito mais agradáveis para curtição do que estar aqui agora. Mas vocês escolheram vir aqui para ter um Réveillon na paz, um Réveillon com pessoas que pensam espiritualmente, que cultivam a vida espiritual, e aqui vocês estão com todos nós, que temos o maior prazer de receber todos os nossos convidados. Então vocês estão aqui com a esperança de ter um Réveillon que possa trazer reflexões muito positivas, sóbrias também, realistas, mas positivas, para que essa experiência se volte numa atitude de esperança para encarar os próximos anos, os próximos dias do ano. O ano novo vai ter somente 365 dias, não é um ano bissexto, então vai ter apenas 365 dias, e nós queremos que cada um desses dias traga para cada um de nós a esperança de autorrealização completa, não apenas autorrealização humana, no sentido intelectual, no sentido psicossocial, no sentido sociopolítico, não, mas autorrealização completa, incluindo a autorrealização espiritual, que trata dos temas relacionados com a alma. Neste livro que nós lemos, e eu estou apenas explicando aqui a primeiríssima informação de Cristo: fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus. Porque isso depende da experiência de yoga que Arjuna teve adquirida antes, que ele precisa entender que não adianta fazer planos e mais planos simplesmente para desfrutar dos sentidos. É preciso fazer um plano muito bem feito que inclua a autorrealização espiritual. E como o tema é Bhakti, devoção, então Krishna está dizendo como isso pode ser feito. Para você ter a sua autorrealização completa a nível sobre-humano, humano e também a nível de alma espiritual, sua identidade mais completa, então você deve fixar sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, ocupar toda a sua inteligência em mim, claro, é Krishna falando aqui, né? Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Viverá sempre em mim também é muito significativo. Mesmo enquanto você estiver aqui, dentro desse mundo material, dual, com guerras, com cobiça, todo mundo lutando por um reino, todo mundo lutando para obter todas as facilidades e todos os prazeres materiais, mesmo que você esteja aqui vivendo dentro deste mundo, você estará vivendo sempre em consciência de mim, em consciência divina. Você estará vivendo em consciência de Krishna, na nossa maneira de compreender. Então você estará vivendo em consciência divina. Isso é Krishna que está dizendo para ele. Mas para isso, você precisa fixar a sua mente em mim e ocupar toda a sua inteligência em mim. Não deixar a inteligência vacilar. A inteligência tem que vencer a barreira do falso ego. Você tem que ocupar a inteligência sabendo a alma espiritual é eterna, o corpo morre, mas a alma não morre. E essa alma espiritual, que é a autoridade máxima dentro da estrutura que o ser humano tem para exercer a sua função humana, com todas as prerrogativas humanas, que inclui a autorrealização espiritual, então é preciso
fazer com que a inteligência esteja sempre ocupada a serviço de Krishna, que é a dinâmica de Bhakti Yoga, ocupar-se a serviço de Krishna. Se vocês observarem as nossas propostas dentro dessa comunidade, por exemplo, vocês vão ver que nós nós trazemos para a prática a instrução do serviço a Krishna. O primeiro serviço a Krishna, declarado num livro que é pós-graduação desse, que é chamado Srimad Bhagavatam, no 7º canto do Srimad Bhagavatam, Prahlada Maharaj vai dizer que o primeiro tipo de serviço devocional a ser executado é ouvir. Shravanam, diz Prahlada Maharaj, uma grande autoridade para os seres humanos que buscam a autorrealização espiritual. Então, Shravanam, escutar a respeito da verdade absoluta, escutar a respeito de Deus, escutar os santos nomes de Deus. Então, o segundo que ele vai dizer é cantar. Então, antes de eu entrar na sala, vocês estavam no processo de Shravana Kirtana. Quem estava dirigindo o Kirtana Maharaj? Maharaj cantava, todo mundo ouvia e repetia. Então, isso é Shravana, vocês estavam escutando e o Maharaj estava em Kirtana. Depois, Maharaj calava e vocês cantavam. Então, vocês estavam agora em Kirtana e Maharaj estava em Shravana. Então, essa é a prática de Shravana e Kirtana, recomendada para ouvir e cantar. Então, Prahlada Maharaj explicou que ouvir e cantar vai favorecer a pessoa sempre poder ocupar a sua mente em serviço devocional, porque o serviço devocional começa assim. Ele vai explicando 9 formas de praticar o serviço devocional. Eu vou explicar agora, vou me ater apenas nessas 2, ouvir e cantar. Porque é o que agora a gente aplica aqui. Então, Krishna está pedindo a Arjuna para ocupar a sua mente, fixar a sua mente em pensar nele. E também ocupar toda a inteligência nele, em Krishna, para poder garantir que Arjuna vai vencer a barreira do ego falso. Por quê? Porque quando Arjuna olha o exército inimigo e identifica parentes e amigos, ele fica inteiramente identificado com o seu falso ego. Como assim? Ele pensa em termos de Aham Mameti, diz as escrituras, né? O Srimad Bhagavatam, Aham Mameti significa eu e meu. Então Arjuna olha e diz, eu estou vendo os meus amigos, eu não vou lutar contra os meus amigos. As escrituras sagradas me proíbem de lutar contra os meus amigos. E ele começa a dizer, a tradição familiar da qual eu faço parte, eu estudei, eu sou graduado nas artes militares, e na arte militar, uma das disciplinas é a tradição familiar, Arjuna pensando, né? Então, pela tradição familiar, eu não devo lutar com esse exército, porque eu vou matar os líderes, e depois eu vou matar os soldados. As esposas dessa galera vai ficar desprotegidas, nem tem pensão ainda, né? Mas não pensou assim não, isso aí é minha especulação. Essas mulheres vão ficar desprotegidas, e desprotegidas com filhos órfãos. Imagine a tristeza, o luto. Eu não quero herdar um reino que eu tenha somente viúvas e órfãos. Eu não quero isso. Para que isso? Eu prefiro renunciar e ir para a floresta. Então, era um argumento inteiramente forte, sábio, tanto que o próprio Krishna diz para ele, falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno de lamentação. É a vida do corpo. Então, Krishna diz isso para chocar Arjuna, para dar um choque nele, para ele despertar a sua natureza filosófica que estava embotada naquele momento unicamente pela tradição cultural da qual ele vinha.
Então Krishna queria fazer ele refletir, mas ele estava perplexo. E no seu estado de perplexidade, ele não podia pensar racionalmente com clareza. Então, aqui, nesse verso, Krishna está dizendo, ocupe a sua estrutura para a ação. A sua estrutura, a estrutura que você dispõe para tomar decisões, é esta aqui, composta por todos esses itens. Pelos seus sentidos, pela sua mente, pela sua inteligência e pela sua alma. O falso ego que penetra entre a inteligência e a alma e a natureza material estão completamente sob a sua capacidade de liderar. Você precisa conhecer-se a si mesmo e reconhecer-se como alma espiritual para poder afastar a influência do ego falso e para poder ocupar a natureza material apropriadamente. Você nunca vai poder pensar que você é o senhor da natureza material. Você não é. Você não tem poder sobre a natureza material. Você tem alguma autoridade para usá-la, mas você não tem poder absoluto. Então, com esse conhecimento dado aqui, Krishna está sacudindo Arjuna para ele poder ouvir esse tipo de pensamento. Porém, Krishna sabe que não apenas Arjuna ia ler o Bhagavad Gita, ia ouvir aquele conhecimento. Ele imaginava, lá para o ano 2022, um grupo de pessoas vai se reunir numa fazenda e vai precisar ler, e vai ter que ter alguém explicar, e essa instrução aqui pode até caber para Arjuna, que está bem preparado, mas pode não caber para as pessoas, até mesmo para a pessoa que vai explicar. Então vou dar um conhecimento mais detalhado e de menor exigência. Aí ele diz um conhecimento de menor exigência. Se você não pode fixar sua mente em mim, porque não fez yoga, então não pode fixar sua mente em mim sem se desviar, então siga os princípios reguladores que fazem parte de Bhakti Yoga. E assim você vai desenvolver um desejo de me alcançar. Porque quem não fixou a mente, tem a mente multidiversificada. E como ele tem a mente multidiversificada, multiramificada, ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele quer satisfazer necessidades de todo tipo, porque ele pensa realmente que tem todo tipo de necessidade. Ele não consegue simplificar a sua vida. Não consegue, ele vê a natureza material tão complexa e cada vez mais ele tem variados desejos para se relacionar com a natureza material. Isso o próprio Krishna define como Bahusaka. Ele diz inumeráveis ramos, que nada mais é do que ramificada, pluralmente ramificada. Ao contrário disso, ele diz Vyavasayatmika Buddhi, ele diz inteligência focada. Como a gente fala, nosso psicólogo, terapeuta, a primeira coisa que diz, mantenha o foco. Você está fazendo terapia, mantenha o foco, não perca o foco. E a gente vai para a terapia, primeiro, paga caro, muito caro, né? E chora bastante, tem uma caixinha de lenço lá para a gente limpar as lágrimas, e depois de pagar para chorar, e ainda escuta isso, mantenha o foco. Então, e é o que Krishna está dizendo aqui, Vyavasayatmika Buddhi, mantenha o foco, não perca o foco, nada de Bahusaka, nada de um monte de confusão, um monte de coisa. Vyavasayatmika Buddhi, Krishna diz, mantenha o foco. Mas se você não pode fazer isso, porque você não teve treinamento, então pratique os princípios reguladores de Bhakti. Princípio regulador de Bhakti, cantar o Mahamantra Hare Krishna Shravana Kirtana. Esse é um princípio, canta a japa. Ocupar o tato num rosário como esse, ocupar o tato em cantar, dedilhar o rosário conta por conta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bem que eu podia ir nas 108 contas, mas eu não vou. Não vou. O maior beneficiado seria eu mesmo, mas eu não vou. Então, aí ele está dizendo, pratique os princípios de Bhakti Yoga, que é escutar o Bhagavatam, escutar a literatura védica, obter conhecimento transcendental, se associar com os Vaishnavas para escutar o que eles falam, a filosofia que eles têm a dizer, organizar a sua vida pessoal, ele diz, morar em Mathura, está descrito, um dos princípios de Bhakti Yoga. Aí tem que ter uma explicação, como é que vai o mundo inteiro, 7 bilhões de habitantes, todos se mudar, eu acho que ia ter um desequilíbrio do eixo da Terra. Né? Se todo mundo fosse para Mathura, nem ia caber. Né? No primeiro café da manhã já ia ver que não ia ter comida para todo mundo. Porém, não é isso. Mathura, embora seja um lugar sagrado, o que importa é a sacralidade do lugar. Transforme o seu lar num local sagrado. Construa dentro da sua casa a sacralidade da sua vida. Porque enquanto você ainda não está totalmente puro, pelo menos determine um espaço dentro da sua casa voltado para o que é sagrado. E aí você medita, aí você oferece suas orações, aí você oferece seus alimentos e pratica. Então, isso é morar em Mathura. Então, o segundo conselho é esse. Porém, ainda é difícil um pouco, né? Qual é o resultado de fazer isso? Você vai desenvolver o desejo de me alcançar. Por praticar tudo isso, a gente vai ficar motivado. A gente vai cantando despreocupadamente o Mahamantra Hare Krishna. Até brincando de cantar, até imitando outros cantando. Aí eles cantam assim, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, aí dá risada. Mas inocentemente. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, o patrono do nosso movimento, fazia isso. Quando ele começou a fazer o seu movimento, que era um movimento congregacional, e levado para o público, ele ia pelas ruas e a molecada ia atrás dele cantando Hare Krishna, imitando ele. E ele fazia, cala a boca, não cante. Tampava os ouvidos assim, vocês não podem cantar. É aí que a molecada cantava mesmo, né? Mas o que ele queria era que cantassem. Então ele dizia para os aborrecentes, né? Os meninos que queriam contrariar os adultos, então ele dizia isso. E os meninos cantavam, ele tampava o ouvido, saía correndo, e os meninos corriam atrás dele, também cantando Hare Krishna. Mas eles terminavam satisfeitos, né? Então, mas a instrução para adultos é uma instrução clara, cante Hare Krishna. O princípio dentro da cultura védica, como é apresentado dentro dos Upanishads, Brihad Naradya Upanishad, uma literatura que trata um gênero literário dentro do nosso cânone literário, o gênero que trata especificamente de filosofia, que são as Upanishads. Do Brihad Naradya Upanishad tem um mantra que diz Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalau, Kalau, Nasteva, 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 Gati Anyataha. É muito conhecido, todos os devotos escutam isso. Porque quer dizer, nessa era que nós estamos vivendo agora, com toda essa estrutura que a gente vê, com toda a ciência desenvolvida, com o paradigma científico funcionando como um apoio para a nossa vida condicionada e como uma grande ilusão para os grandes pensadores, seja lá o que for, nesse lugar que estamos vivendo e nessa era, não há outra maneira a não ser cantar os santos nomes de Deus. E não está falando unicamente do mantra Hare Krishna não, tá? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus apresentado pelo cristianismo? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo sobre... Não, como a si mesmo. Então, essa doação para o outro
é própria do processo de fazer com que o outro se relacione com a suprema personalidade de Deus, que crie essa relação de amor. E tudo começa e tudo procede durante todo o tempo e tudo conclui com o cantar do Mahamantra Hare Krishna essa etapa, nessa época em que estamos vivendo. Não estou falando sobre o lugar de fala de um religioso. Eu estou falando sobre o lugar de fala dos filósofos que estudam a filosofia védica. A tradição védica como ela é, que gerou inúmeras religiões. E se nós somos conhecidos como religião, também podemos dizer que somos uma dessas religiões. Mas eu estou falando desse lugar de fala, do lugar de fala de quem analisa a herança da filosofia dada pela literatura que trata de filosofia. Então, você vai desenvolver o desejo de me alcançar, o que Krishna diz nessa segunda etapa. Vamos ver a terceira etapa. Se você não pode praticar as regulações, acha tudo muito chato e difícil, e monótono e repetitivo, então, simplesmente tente trabalhar para mim. Faça serviço devocional. Trabalhe para mim. Aqui ainda não é oferecer o fruto do seu trabalho, não. Aqui ainda é trabalhar. Venha, ajude. Hoje eu vi o vice-presidente Guru Krishna na organização, porque vocês sabem, né? Nós estamos aqui, mas tem uma equipe por trás, ralando duro, para dar alguma satisfação para a gente ficar aqui folgado como a gente está agora. Tem uma equipe por trás. Então o camarada sai de lá de trás, assim, meio zonzo, e diz: olha aí, galera, tudo bem? Eu preciso de 2 voluntários. Alguns ouviram isso, né? Ele falando isso na hora do refeitório. Eu preciso de 2 voluntários aí para entrar na cozinha. Ele estava tentando ocupar esses voluntários nesse nível de ocupação, trabalhar para a pessoa, trabalhar para Krishna, para a pessoa suprema. Então, trabalhar para a pessoa suprema é fazer esse tipo de serviço. Às vezes é uma coisa muito boba, às vezes é uma coisa que para a pessoa é muito simplória, e às vezes é uma coisa muito importante. Quando o movimento, eu sou um dos primeiros devotos nesse país, e quando o movimento chegou na minha cidade, que foi Salvador, os primeiros devotos, era um casal com um filho. Essas 3 pessoas divinas, por quem eu tenho uma gratidão muito grande, alugaram uma casinha num bairro, simples de Salvador. E o menino tinha 5 anos, era lourinho de olho azul, como muitos brancos americanos, né? Lourinho de olho azul, e a turma da Bahia, a gente conhece, né? A miscigenação que existe, miscigenação racial que existe por lá. Mas é um povo muito acolhedor. E quem não gosta de ver uma criança bonita, né? De qualquer cor que seja, uma criança já é bacana. Ninguém gosta de ver uma criança sofrida, doente, passando necessidade. Ninguém gosta de ver isso. Mas um menino todo saudável, inteligente ainda e educado, que aprendeu logo a dizer bom dia, e passava e falava bom dia em português. Então as velhinhas e as pessoas, donas de casa, adoravam. E tinha um jardim, uma delas tinha um jardim. Ele ia todos os dias pedir uma flor para levar, para oferecer a Krishna no altar. E a moça já sabia. Ela não era muito velha. Ela já sabia. Então ele ia lá e falava pouco português, mas dizia: me dá uma flor para Krishna. Aí ela dava a florzinha. Aí ele ia lá e levava a flor, e a mãe dele oferecia no altar. Quando chegou o mês de junho, acho que era de 1 a 13, entrou a Bahia, todo mundo sabe, Bahia de Todos os Santos, festa religiosa que não falta. Então, chegou a trezena da adoração a Santo Antônio. E a adoração a Santo Antônio tem canto, é bem bonita, é bem devocional, é bem legal mesmo. Fazem um altar, não sei se por aqui tem, mas na Bahia eles fazem um altar, aí cantam um monte de canção, até em latim, cantam um monte de canção,
e depois distribui doce com as crianças. Eu não perdia uma quando eu era criança. Mas esse menino foi lá na casa da vizinha e disse, me dá a rosa para eu levar para o altar. Ele disse, meu filho, não posso dar, porque agora começou a adoração a Santo Antônio. E se eu der para você, vai faltar para o altar de Santo Antônio. O menino ficou tão desapontado, mas ao mesmo tempo ele tinha 5 anos, ao mesmo tempo ele tinha uma iniciação filosófica já. Então, ele disse para ela assim, olha, não tem problema, a senhora dá para a gente dá para Deus, e Deus fica satisfeito, então Santo Antônio vai ficar satisfeito. A moça ficou tão impressionada que deu e foi atrás do menino. Quando eu estava lá, então o menino chegou e ela veio atrás, sem estar do lado dele assim. Aí falou assim, a senhora que é a mãe dele, né? Eu tive que traduzir, ela não falava português, a mãe não falava ainda português. Aí eu confesso que fiquei preocupado de ver a senhora vindo atrás do menino, né? Aí ela disse, eu queria falar, sabe o que esse menino disse? Ele pediu a rosa que eu dou todo dia, mas eu te expliquei que eu tinha que fazer adoração para Santo Antônio. Então, ele disse para mim que eu desse porque que a mãe dele ia adorar a Deus e que Deus ia ficar satisfeito, que Santo Antônio ia ficar satisfeito. E eu vim contar isso para a senhora, falando para a senhora, falando para a mãe do menino. E aí, aquela coisa bacana, né? A devota agradeceu pelas flores que estava dando, e se ele estivesse perturbando, que ela não desse, aquela coisa que mãe fala mesmo para as vizinhas, né? Mas a moça estava encantada com o garoto. Bom, a devoção a Deus é isso, e trabalhar para Deus é isso. O trabalho que a moça, dona da roseira, fez foi trabalhar para Krishna. Ela cultivou a rosa, regou a rosa, quando a rosa deu botões, depois abriu e ela deu a flor. Então ela estava trabalhando para Krishna. Esse trabalho para... Por isso que os devotos sempre ocupam os outros em serviço a Krishna. E a roseira também. A roseira também, que também é muito bem lembrado. Obrigado. A roseira também é uma alma espiritual, né? Está lá a alminha torcendo, tomara que dê para Krishna, que é para Deus e tal, tomara que dê mesmo, né? Provavelmente ela também ficaria satisfeita de dar para Santo Antônio, que a gente sabe. São 2 processos de se adorar a Deus. Tem um processo ascendente e um processo descendente. O menino estava fazendo o processo descendente. Adora a Suprema Personalidade de Deus e ele beneficia toda a criação. Ou adora alguém representante de Deus e ele vai passar para cima a adoração para a pessoa suprema, que vai devolver também para toda a criação. Os Vedas dizem que quando Deus se satisfaz, toda a criação se satisfaz. Então todo o processo que nós estamos fazendo, mesmo agora discutindo esses temas e lendo aqui, nós estamos fazendo um yagya, o que é chamado de sacrifício. Não é o sacrifício que dói, sacrifício como oferenda. É uma oferenda a Deus o que estamos fazendo agora. E essa oferenda vai a Ele. E Ele fica satisfeito com a gente. E aí Ele não consegue controlar a sua satisfação. Ele controla e fica bonzinho. Então toda a energia positiva, benéfica, inunda a criação. Essa é a compreensão em termos de energia que poderia explicar assim, né? Agora vamos para o próximo. Se você não pode trabalhar para Krishna, para mim, Krishna diz aqui, se você não pode adotar esta prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Pronto, vai estudar o conhecimento transcendental. Vai estudar o conhecimento transcendental, porque esse conhecimento transcendental vai lhe dar sabedoria. Para quê? Para a inteligência discernir. Quando a mente doidinha chega lá com um plano, a inteligência vai dizer, olha, peraí, eu andei estudando aqui um conhecimento, não estou mais nessa não, eu mudei. Eu não estou mais liberando projetos como esse que você está fazendo para mim, não. Esse projeto que os seus sentidos contemplaram e que agora você está me fazendo, negativo, não estou mais autorizando nesse projeto não, tá bom?
Agora eu só autorizo projetos de acordo com o novo paradigma, com as novas leis que chegaram para mim. Mudou tudo. Seu projeto não foi aprovado. Tchau. Aí a mente, não, e agora que eu não posso desfrutar disso que eu combinei com os sentidos, eu já tinha me comprometido com os sentidos e com a natureza material, eu já tinha me comprometido e agora eu vou ter que fazer o serviço inverso, de dizer para os meus sentidos, acalme-se, não é bem assim não, daqui tem um pirulito, você não vai ter o que você queria, mas aqui tem um pirulito, para você ficar chupando pirulito e esquecer o projeto que você tinha. A mente vai ter que trabalhar, mas a inteligência com conhecimento vai ficar iluminada. E se esse conhecimento é transcendental, então ela fica iluminada para poder autorizar todos os projetos que são compatíveis com o conhecimento transcendental. Entretanto, melhor do que o conhecimento é a meditação. Aí vem a prática do conhecimento. A meditação é dharana, dentro do sistema de yoga, são várias divisões, não é? Dharana antecede a dhyana. Dharana é concentração e dhyana é meditação. Dharana é introspecção, é concentração, é alinhamento de tudo isso que eu acabei de falar. Alma, mente, inteligência, mente, sentidos e a natureza material. Então tem o seu tapetinho, é a natureza material que você dispõe agora. Tem o seu ar que entra e o ar que sai, concentração. Você vai se concentrar no ar que entra pelas narinas e que sai. Você vai prestar atenção a isso. Isso é dharana. Meditação é um pouco diferente. Vem depois do dharana. A meditação tem um nível que entra também a comunicação com a metafísica, com um nível de metafísica diferente. Então você se projeta e fica interativo com o que está além de você. De repente você pode receber uma informação, uma instrução, através de uma intuição. Está fora de moda falar de intuição. Apenas os místicos falam de intuição. O paradigma científico eliminou muito isso. Agora eles estão mais voltados para isso. Existem, mesmo dentro da ciência, com o estudo da consciência, a psicologia transpessoal e tudo mais, está indo por uma linha de valorizar a intuição. Mas a meditação vai depender muito do nível de capacidade que você vai ter de perceber a energia exterior atuando sobre você. Então, por isso a meditação é superior, porque é mais dinâmico, é mais prático que o conhecimento. E agora e melhor do que a meditação? Melhor do que a meditação, de acordo com Krishna, é renunciar ao fruto da ação. É aqui que entra. Quando você trabalha, mas você não pode fazer, você não pode atender o Guru Krishna, vice-presidente, que queria voluntário para a cozinha porque tem uma galera gripada. E para não trazer a galera para dentro da comunidade, nós criamos uma coisa que nós não temos na nossa hospedaria, que é serviço de quarto, mas nós temos agora para a nossa enfermaria, para o nosso ashram masculino, que é o serviço de ashram. Então eles levam daqui para o pessoal, não é Covid não, podem ficar tranquilos, mas é uma gripe que eles pegaram muito forte, então estão levando para lá o fruto da ação. É aqui que entra. Quando você trabalha, mas você não pode fazer, você não pode atender o Guru Krishna, vice-presidente, que queria voluntário para a cozinha porque tem uma galera gripada. E para não trazer a galera para dentro da comunidade, nós criamos uma coisa que nós não temos na nossa hospedaria, que é serviço de quarto, mas nós temos agora para a nossa enfermaria, para o nosso ashram masculino, que é o serviço de ashram. Então eles levam daqui para o pessoal, não é Covid não, podem ficar tranquilos, mas é uma gripe que eles pegaram muito forte, então estão levando para lá o serviço de quarto, a comida para eles lá. Então,
nem todos podem aceitar o serviço voluntário. Então o Cristo está dizendo, é renunciar ao fruto da ação. Você vai renunciar às vantagens que você tem. Numa sociedade capitalista, qual é o fruto do nosso trabalho? É o dinheiro. Então, renunciar ao fruto do trabalho é renunciar a uma porcentagem do dinheiro que possa favorecer o seu processo de autorrealização. Vá comprar livro para ler, né? Vá ajudar projetos que são humanitários, vá ajudar os projetos que são do movimento Hare Krishna, por exemplo, né? Já que estamos aqui, vá fazer isso com o fruto do seu trabalho. Então, isso é o próprio Krishna dizendo, nós não temos essa dinâmica desse jeito. Nós dependemos, sim, das doações caridosas que as pessoas voluntariamente nos dão. Mas nós não temos esse sistema de quantificar ou de buscar incisivamente com as pessoas doações específicas assim. Mas nós temos projetos e as pessoas analisam os projetos e se elas querem renunciar uma parte do fruto do seu trabalho, elas podem fazer isso e filosoficamente elas estão associadas com Krishna. É o próprio Krishna que está dizendo, renuncie. Se você não pode meditar, se você não pode estudar o conhecimento, se você não pode adotar as atividades reguladas de Bhakti, se você não pode fixar a mente em mim, então renuncie um pouco dos frutos do seu trabalho. E você vai, imagine publicar livros, imagine esses livros, olha, agora ele já está velhinho aqui, viu? Porque é muito usado, mas olha a qualidade material desse livro. Capa dura, 800 páginas, impressão em um papel grosso, ilustrações. Imagine o que tem por trás disso. Aqui por trás tem um pintor, tem fotografia, tem tudo. Imagine o custo de um livro desse. Agora imagine pegar o fruto do trabalho e dizer, tá bem, eu vou ajudar na publicação do livro, vou dar uma parte uma parte para mim bastante significativa, mesmo que qualquer centavo é significativo para nós, eu vou dar uma parte significativa do fruto do meu trabalho para imprimir livros. E vocês distribuam esses livros, vendam esses livros. Eu não quero de volta o dinheiro que eu dei. Ou então, também pode dizer, eu vou dar a quantia necessária para você publicar 1000 livros, eu quero de volta o preço de 500 livros. Ou então eu quero de volta o preço proporcional aos 1000 livros que eu dei. É um empréstimo para a publicação. Tudo isso é feito na forma que Krishna está dizendo do fruto do trabalho, a dinâmica do fruto do seu trabalho. Faça o fruto do trabalho correr e produzir sementes e multiplicar. Faça isso acontecer. Mas ainda não para por aí. Não, para por aqui. E vai dizer, pois com esta renúncia você pode alcançar paz de espírito. Quem não quer paz de espírito, pelo amor de Deus? Quem não quer? Hoje eu vi uma cena. Eu fui na rodoviária, no momento da tarde, rapidinho, para trazer o Prabhu Harichakra, que eu aproveito para apresentar a vocês. O Harichakra, um dos devotos mais antigos também, ele é presidente do templo da nossa sociedade em Recife. Estão construindo um templo lá e ele veio aqui com a gente porque eu pedi para ele trazer uma caixa de livros para a gente poder distribuir esses livros aqui, para ajudar a colocar na construção, agora já está na fase do telhado, para colocar o telhado do templo que eles estão construindo lá. Eu pedi uma caixa de livros e amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas eu fui buscar e quando eu passei embaixo de um viaduto, que a gente tem que fazer o retorno, tinha uma mãe com 2 crianças. E o pai estava limpando, como é que chama? Flanelinha, né? Para-brisa. Limpando o para-brisa dos carros. E eu realmente não tinha um centavo. Nem grande, nem graúdo, nem pequeno, nada, né?
e não podia passar um Pix para ele, né? Como tem um celular ali. Então eu não podia fazer nada. Mas eu fiquei observando, porque é um semáforo que demora ali, né? Então, eu nunca tinha visto isso. Pessoas chamando para dar. Chamando para dar a moça. E a mulher estava super alegre com os filhos. Vamos lá, filho, vamos lá. Uma alegria que ela estava. Ela bem nova, bem garota mesmo. Eu acho que devia ter 20 anos. E os meninos já eram grandinhos, assim, taludinho, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, os meninos ali grandinhos e duas pessoas na minha frente oferecendo o dinheiro ali para ela. Por quê? Porque é 31 de dezembro, né? 31 de dezembro, todo mundo quer paz de espírito. Todo mundo quer fazer as pazes. Todo mundo quer fechar a conta. É isso mesmo. A gente quer isso mesmo. Então, paz de espírito, que é como Krishna encerra aqui o serviço. Em último caso, se você não vai obter nada com o serviço devocional, você não vai viver sempre em mim, você não vai desejar me alcançar, você não vai desenvolver conhecimento, você não vai desenvolver meditação, mas você vai alcançar a paz de espírito. Pelo menos você vai alcançar a paz de espírito. Então, o resultado de Bhakti Yoga, em último caso, pelo menos paz de espírito. Não perde nada. Não perde nada. Assim a gente pode entrar com a esperança, entrar no próximo ano, que faltam poucas horas. A gente vai entrar no próximo ano novo, no ano novo. Ano bom, como se diz na Bahia. Ano bom para você. Fala assim, né? Ano bom para você. É bem legal, o baiano é bem bacana. Então, o ano está começando e a gente pode chegar com uma grande esperança de transformar a nossa própria vida, modificando um pouco a nossa visão de mundo, modificando um pouco a nossa visão de mundo e acrescentando. Não precisa tirar nada, não precisa se filiar a novas ideologias. A gente não precisa deixar uma ideologia radical de extremo para outra radical de extremo ou ficar no meio entre elas, em nenhuma parte do meio delas. Não precisamos de nenhuma ideologia, nós não precisamos modificar nada, nós só precisamos acrescentar um fator, Deus. Nós só precisamos olhar o mundo com uma visão divina. E nós precisamos de orientação. A orientação que nós obtemos é através do Bhagavad Gita, mas existem outras escrituras sagradas que também ensinam a visão de mundo. E a gente pode, através das escrituras sagradas, observar o mundo sob o ponto de vista do desejo de Deus. Assim a gente pode ter a esperança de 365 dias vindouros em paz, mesmo que não seja perfeito, mesmo que tenha alguma doença, alguma coisa, alguma imperfeição, algum tipo de problema, mas pelo menos nós podemos ter paz de espírito e encarar com paz de espírito todos esses dias do ano que vem. Eu desejo isso particularmente para vocês e a nossa comunidade, que é dirigida por nosso mestre Prabhupada. Ele é dirigida à distância, tipo online, sabe? Ele deixou todas as instruções e nós conectamos assim, seguindo. Quando nós cantamos, aqui adoramos a deidade. Quando nós comemos, também a nossa relação com o alimento é uma relação sagrada também. Nossos alimentos não contêm nem carne, nem peixe, nem ovos. Então, nós oferecemos. Quando ele chega para a gente na mesa, ele já chega pronto. Ele chega com a energia material de boa qualidade, esperamos que também seja gostoso, e também ele chega com uma energia espiritual. Porque antes de vir, o cozinheiro que está organizando a cozinha dá uma paradinha e faz uma meditação e oferece a Krishna. Krishna, por favor, sendo a suprema personalidade de Deus, aceite esse alimento
que cozinhamos com devoção e transforme em energia espiritual para que todos do retiro que estamos fazendo fiquem satisfeitos e possam avançar espiritualmente também. Aí, esse alimento consagrado vem para o balcão aqui e a gente serve, ou no restaurante a mesma coisa, e aí serve para os nossos convidados, que são vocês. E aí nós nos beneficiamos, comemos um alimento leve, que não é proveniente de uma grande violência, e também comemos um alimento assim, untado com energia espiritual, capaz de assim, tirar aquela sujeirinha incrustada em nosso coração. Sabe aquela sujeira que às vezes a gente tem que tirar do liquidificador, que a gente esqueceu de lavar de uma noite para outra? Pelo menos eu já vi isso várias vezes comigo mesmo. Oh não, quando eu vejo aquilo lá, como é que sai? Joga água e nada. Sai quando a gente come praçada do coração, sai quando a gente come esse alimento. Aquela sujeirinha que ficou lá, o leite em pó que grudou e de repente está lá, né? Leite em pó é danado para isso. Ficou lá, aí sai com o processo de comer praçada, de cantar o Mahamantra Hare Krishna, de ouvir filosofia transcendental, espiritualista como essa que eu estou apresentando aqui agora. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Se não tiver, feliz ano novo. Bom, nós vamos ter oportunidade de nos associar entre todos nós. Eu sei que tem uma galera que está ralando pesado por aí, mas somos muito poucos nessa comunidade, somos apenas 10 pessoas para conduzir toda a estrutura, né, a manivela dessa estrutura toda que precisa funcionar. Então, mas se vocês têm a oportunidade de conversar com qualquer um de nós e perguntar o que vocês quiserem, o que nós soubermos, nós vamos responder. Tá bem? Muito obrigado. Hare Krishna. Feliz ano novo de coração para todos. Hare Bol.